Oi, gente. Regina Duarte postou em suas redes sociais dúvidas mentirosas sobre a crise dos Yanomamis. Ela duvidou, ela ironizou a crise como se ela não fosse real. Eu vou mostrar a imagem, está sendo duramente criticada nas redes sociais. Mas mais do que mostrar isso, e eu vou mostrar, eu vou explicar nesse vídeo por que pessoas como Regina Duarte aderiram a essa disseminação de notícias falsas. Ela postou o seguinte, essa imagem aqui com os dizeres: a infância desamparada dos Yanomamis tem uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe, como se eles não tivessem passando fome, querendo negar as imagens óbvias de desnutrição que todos nós, que o Brasil inteiro viu. E essa não foi a primeira vez que Regina Duarte compartilhou notícias obviamente falsas. Ela já está sendo duramente criticada nas redes sociais. Aqui tem vários exemplos. Carolina dizendo: Regina Duarte ultrapassou todos os limites com essa publicação. É muita canalice para uma pessoa só. E muitas outras postagens desse tipo. Mas se nós lembrarmos, olha só a Folha de São Paulo lembrando todas as outras vezes que a Regina Duarte divulgou notícias falsas. Notícias falsas sobre os judeus e a Alemanha, notícias falsas sobre a faixa presidencial do Lula, notícias falsas sobre os Yanomamis, ela tinha já compartilhado que seriam venezuelanos, é outra mentira. E o porquê? Por que uma pessoa, uma atriz famosa, não é? O que foi que aconteceu com ela? Ela foi capturada por uma ideologia de extrema direita. Aliás, tem um filme sobre isso, A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que mostra nos Estados Unidos o pai da cineasta que fez esse documentário sendo capturado por uma ideologia da extrema direita. E ele faz exatamente isso. Ele começa a ficar uma pessoa odiosa, ele passa a reproduzir notícias falsas. Ele é capturado por isso. Se torna todo o ciclo de informação que ele reproduz. Então, o que aconteceu com Regina Duarte, embora ela seja uma pessoa famosa e conhecida, na verdade, não é uma coisa necessariamente tão especial assim. É uma coisa que está acontecendo no Brasil e no mundo, e eu vou aprofundar esse no mundo e com outros exemplos na minha live no Folha Democrata TV às 18 horas, às 6 horas da tarde, não é? Convido vocês a participarem da live, mas é um fenômeno mundial em que pessoas, a proporção que elas têm adesão a uma ideologia de extrema direita, elas passam a perder contato com a sua própria humanidade, solidariedade, elas passam a perder o contato com a realidade, elas passam a não se importar de compartilhar notícias falsas, mas eles acreditam que essas notícias obviamente falsas são verdadeiras. E como é que a ideologia da extrema direita faz as pessoas, faz essa desconexão com a realidade, a desconexão com emoções? Bem, essa é uma explicação longa, mas eu posso resumir para vocês com o seguinte: a extrema-direita, a ideologia da extrema-direita, ela penetra na mente das pessoas, reforçando uma ideia de que elas possuem uma moralidade superior ao resto da humanidade. Por isso que eles seriam os cidadãos de bem. E essa moralidade superior se dá na mente da pessoa de extrema direita em contraste com a decadência moral da sociedade. É por isso que para os ultraconservadores e para a extrema direita era tão importante assinar o Consenso de Genebra, aquele documento hiperreacionário, hiperconservador, contrário, entre outras coisas, à união de casais homoafetivos. E um documento profundamente hostil à comunidade LGBTQI+. Por quê? Porque assinar aquele documento significava que, na visão deles, essas uniões e essas famílias representam para a extrema-direita a decadência moral da sociedade. E ao reafirmar que eles são contra isso, eles se reafirmam como a verdadeira moralidade da sociedade. Os indivíduos que verdadeiramente, na cabeça deles, são morais. E isso reforça neles uma ideia de superioridade, de que eles seriam superiores.
Vejam a origem da extrema-direita na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na Itália. O discurso de superioridade étnica. E também envolve um elemento de superioridade moral. É isso que faz essas pessoas serem tão convencidas como a Regina Duarte está, das próprias mentiras. Porque essas mentiras, porque essas notícias falsas, elas reforçam na cabeça dela essa superioridade que ela acredita ter. E não é uma coisa, como eu disse, exclusiva da Regina Duarte. Quando a gente olha para os atos golpistas, os golpistas se achavam heróis. Se achavam, criminosos, terroristas, mas eles se achavam heróis defendendo a liberdade. Imagine a ironia, gente defendendo um golpe achando que está defendendo a liberdade. É a completa contradição. Mas eles acreditam nisso porque eles estão dentro de um espaço em que é reforçado na mente deles continuamente de que eles são superiores, de que toda a sociedade que é diferente deles estaria passando por um processo de decadência moral. Isso é muito importante para entender o fenômeno do neofascismo. E para entender o fascismo de uma forma eterna, né? Como diria Humberto Eco, né? O fascismo, desde que ele surge e como ele é sempre reanimado, né? O seu corpo ali é reanimado e ele volta de uma forma um pouco diferente, né? Esse fascismo zumbi. Enfim, e para combater ele, é fundamental compreendê-lo. Compreender, fundamentalmente, que é muito importante a gente valorizar, a gente estimular os valores que justamente desconstroem essa ideologia. Por exemplo, diante de tamanha arrogância e diante de um discurso de superioridade, a gente estimular a humildade. A ciência tem uma dimensão que contribui para isso, ao dizer para a gente que tem muito sobre o que a gente não sabe, e para a gente saber a gente precisa estudar, precisa investigar, precisa reunir evidências, precisa ter rigor. A ciência fornece ferramentas que dão humildade diante do conhecimento. Por isso a ciência é importante. A literatura, e aí vem o curso meu, Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, em parceria com o Fernando Drummond, é uma outra ferramenta que ajuda a gente a entrar em contato com os nossos sentimentos, com a nossa solidariedade. Solidariedade que claramente a Regina Duarte perdeu em relação aos Yanomamis, ao ironizar e ao duvidar da fome deles. Por isso, gente, é fundamental combater o neofascismo. Mais informações sobre o curso no comentário fixado e na live de 18 horas eu vou me aprofundar nesse assunto. As críticas à Regina Duarte são absolutamente merecidas e a adjetivação dura em relação a ela também. Mas também é muito importante compreender a origem disso, como isso se difunde e criar estratégias para combater isso. Combater isso, especialmente evitando que outras pessoas jovens passem a aderir a essa ideologia, né? Não é acreditando que a gente vai recuperar uma pessoa como a Regina Duarte, mas é querendo evitar que essa ideologia se difunda para mais e mais pessoas. E nós precisamos ter estratégias para barrar a difusão dessa ideologia. Nós precisamos ter estratégias para fazer as pessoas reconhecerem o quão essa ideologia é nefasta e o quanto ela precisa ser combatida. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.